Fica de pé no seu lugar, pega a sua Bíblia aí, seu smartphone, seu tablet, alguma coisa que contenha a palavra de Deus, levante ele assim. Eu quero que você, nesse primeiro culto aqui de domingo, no primeiro domingo, você declare isso com fé. Eu não quero ver ninguém assim, tem a minha Bíblia. Senão esse ano aqui não vai ser o ano da promessa na sua vida. Você tem que entender que você de fato é o que ela diz que você é. Isso é uma declaração de fé, não porque nós somos Lagoinha e vamos repetir. É porque nós cremos que ela é o que ela diz que é. Que nós somos quem o Senhor diz quem é através dela para nós. Então eu gostaria que você repetisse e falasse assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou em meu coração e que está me dando a oportunidade de ministrar em cada vida aqui presente, ó Deus. Eu já peço que as minhas limitações não impeçam, ó Deus, o agir do Senhor sobre cada um aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado conosco, Pai, desde o início do culto, através dos louvores, das orações, mas eu peço que o Senhor continue, ó Deus, falando através da ministração da Tua palavra, que o Senhor venha abrir mentes aqui hoje, que o Senhor venha abrir corações aqui hoje, para que recebam, ó Deus, a Tua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Olha só, nós estamos aqui em 2020, uma década nova agora, né? O primeiro domingo. E nós, aqui em Lagoinha, através da vida do nosso pastor Márcio, o Senhor deu esse direcionamento sobre o ano da promessa. Viver aquilo que o Senhor tem liberado já para nós. Nós sabemos, e a palavra nos diz, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, espirituais. Então, para que isso aconteça, isso precisa se materializar, porque já foi liberado nas regiões celestiais, mas você precisa tomar posse disso. Eu sempre falo aqui, vocês estão começando a me conhecer, que eu gosto do evangelho simples, de uma palavra simples, porque Jesus era muito simples. Sabe o que acontece? E o motivo pelo qual muitas pessoas não recebem, não vivem as promessas. Olha só que interessante. Muita gente fala que crê nas promessas, muita gente fala que eu quero viver o ano da promessa. Mas se você perguntar para a pessoa, quais são as promessas que o Senhor liberou para você? Aí talvez ele não vai saber responder as promessas que tem liberado na palavra de Deus para ele. E por isso que ele não vai conseguir viver as promessas que o Senhor tem liberado, porque ele não sabe quais são as promessas que o Senhor liberou para ele. Então nós precisamos primeiro saber, primeiro conhecer, entender o que são essas promessas, o que o Senhor tem liberado para nós, o que nós vamos viver, o que eu preciso viver. É lógico que se você um dia receber uma palavra do Senhor através de uma pessoa, através de uma visão, através de um sonho, isso é uma palavra individual para você, mas há promessas aqui para a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Aquele que crê que Jesus é o seu único, suficiente Salvador, que nasceu, viveu, morreu, venceu a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus e através do Espírito Santo está habitando dentro dos nossos corações. Se você crê em tudo isso, você faz parte da igreja do Senhor, essa igreja pelo qual será arrebatada na sua volta. E essas promessas são para são para a igreja do Senhor, aqueles que creem no Senhor. Então, primeiro, para você começar a viver, para você fazer parte disso, para você receber isso, primeiro você tem que crer. Agora acontece muito isso, e isso é uma linha muito fina, muito tênue, que nós muitas vezes nos confundimos. Nós às vezes colocamos a nossa fé em nós.
na nossa capacidade de ter fé. Deu para entender isso? Muitas vezes eu tenho muita fé, ou eu tenho pouca fé. E você começa a colocar fé na sua própria fé. Só que você não tem que pôr fé na sua própria fé. Você tem que pôr fé em Cristo Jesus, porque é Ele que faz. Você tem, a questão é diferente, não é a fé, na sua capacidade de ter fé. Você precisa entender se você acredita que Jesus pode fazer. Você precisa ver se você acredita que Jesus tem a capacidade de ressuscitar um morto. Se Jesus tem a capacidade de curar uma pessoa que foi desenganada pelos médicos. Se Jesus tem a capacidade de trazer à existência aquilo que não tem existência. É isso que você precisa começar a acreditar. A sua fé tem que ser em Cristo Jesus. Não simplesmente em Jesus, mas em Cristo Jesus. Cristo, o Messias, o ungido. Não simplesmente Jesus. Existe um Jesus histórico que muitos acreditam somente nele. No Jesus que nasceu e foi um grande líder, uma excelente pessoa e fez muitas coisas, mas não, nós cremos nesse Jesus, mas não simplesmente no Jesus histórico, mas no Jesus Cristo, o Messias, o ungido, aquele que veio de fato para nos salvar e que entregou a vida dele no meu e no seu lugar, e por isso você está aqui. E essa é a primeira promessa que Ele tem liberado para nós. Eu quero começar com essa porque não quero dar uma ordem de importância aqui para as promessas do Senhor, mas essa é a promessa da vida eterna. A primeira promessa que Ele nos concedeu é a promessa de vida eterna. O versículo mais famoso que todo mundo sabe de cor é João 3,16. Você sabe que ali você, através desse amor pelo qual Ele nos amou, que entregou seu único filho ali, unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. A partir daí você, digamos, não conquista, porque não é mérito meu e nem seu, a gente não tem mérito nenhum disso. Se nós fôssemos esperar a nossa força para ter mérito nisso, fracassaríamos com certeza. É por isso que o Senhor nos dá essa graça, e pela sua misericórdia nós alcançamos, essa graça nos alcança. Então a primeira promessa que você tem que agradecer, e muitas vezes nós não agradecemos pelo que já temos, é a graça, é a promessa de ter sido alcançado por essa graça que nos concedeu vida eterna. Quantos aqui levantam pela manhã e falam: obrigado, Pai, porque através do seu Filho Jesus eu vou morar contigo eternamente? Nós esquecemos das coisas simples que o Senhor nos concede. Mas se você for analisar friamente, isso não é uma coisa simples. Quem pode conceder vida eterna senão Ele? Quem pode conceder essa dádiva, essa graça senão Ele? Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 11 e 12, abre sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 5, no versículo 11 e 12. Está escrito assim, amém? E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender como promessa é a vida eterna. Mas a vida eterna é para todos os que creem, para todos os que têm o Filho. Esses têm a vida eterna. Então não é simplesmente que Deus amou o mundo, que só por esse amor ao mundo você está salvo. Você precisa crer nesse Jesus, crer nisso tudo que eu falei aqui, que Ele nasceu, cresceu, que Ele teve a sua infância, que Ele foi marcado como Messias, escolhido, ungido, veio de uma forma completamente diferente, onde o povo dele não esperava ter vindo um Jesus tão simples, tão humilde. Eles esperavam um rei que governaria e faria de Israel uma nação poderosa, politicamente, em todos os sentidos, mas não. Veio um cara simples, falando que o primeiro no reino dele é aquele que serve.
O primeiro no reino dele é aquele que se importa com os outros e dá a sua vida em prol de outras pessoas. Não era o que eles esperavam, mas era o que era necessário. Nós muitas vezes esperamos e até vimos na igreja querendo ouvir algo que vá, amaciar, confortar o nosso ego, uma palavra que vai passar a mão na nossa cabeça, que vai falar que você merece, mas Jesus ele precisa falar não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Israel não precisava de um rei que fizesse isso. Precisava de um rei que fizesse com que eles entendessem que o amor deveria ser colocado acima da lei. O amor deveria ser colocado ali em primeiro lugar, por tudo o que ele veio falar, por tudo que ele veio ministrar, por tudo que ele veio ali demonstrar com sua própria vida. E essa vida foi entregue por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, primeiramente, se você crê, essa é a primeira promessa que você precisa entender e que você já está vivendo. Se você crê, você não vai viver essa promessa pós-mortem, depois, não. Se você crê, a vida eterna já começou para você. Você está cumprindo um estágio aqui, mas ela já começou para você, ela já foi liberada. A partir do momento que você crê, você recebe. Outra coisa que nós precisamos entender que é uma promessa do Senhor para nós, é o que eu falei aqui quando nós fomos orar. Que lá, você não precisa abrir, mas eu vou falando para você, se quiser anotar, ler depois. É em Marcos, capítulo 9, no versículo 23. Está escrito, se podes, é uma pergunta, Jesus perguntando, fala assim, tudo é possível ao que crê. Nesse contexto aqui, havia um menino que desde a sua infância, ele era tomado por um espírito maligno. E desde a sua infância, a vida inteira, ele tinha esse espírito lançava ele para tudo quanto é lugar. Os pais ali não sabiam mais o que fazer, levaram ele para os discípulos não conseguiram ali expulsar esse espírito, levaram a Jesus. O pai do menino, desesperado, chega em Jesus e fala assim, eu preciso de ajuda, eu preciso que seja feito alguma coisa, você pode fazer alguma coisa por mim, você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Jesus fala assim, se eu posso? Ele fala assim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Por quê? Por causa disso que eu falei, nós colocamos a nossa fé, muitas vezes na nossa capacidade de ter fé. Mas nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser lançada em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Por meio dEle foram criadas todas as coisas, e para Ele são todas as coisas. Na última ministração do ano aqui eu falei, ou na virada, não lembro. Muitas vezes nós colocamos lugar para Jesus. Ele tem que ser em primeiro, a família vem primeiro. E nós, junto na palavra, que entendemos que Jesus, Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Porque tudo veio por meio dEle, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele é o centro de todas as coisas. E nós precisamos colocar Ele como centro de todas as coisas, como o centro da minha vida, como o centro da minha família, como o centro do nosso trabalho, como o centro do nosso curso, de todas as coisas. E quando nós entendemos que Ele é o centro, quando entendemos que Ele não tem lugar, porque Ele é o centro de todas as coisas, você vai começar a depositar a sua fé nele, em Cristo Jesus. E você vai entender que você simplesmente é um testemunha de tudo que Ele pode fazer. Você simplesmente vai testemunhar tudo isso que Ele pode. Por isso que quando o pai dessa criança chega e pede ajuda para Jesus, ele fala, não, se podes? É como se ele chegasse, vocês não têm fé? É como se ele questionasse. Muitas vezes nós vemos ele questionando a fé dos discípulos. Se você olhar em Marcos 11, ele fala, e esse é o motivo que nós muitas vezes não recebemos aquilo que nós oramos e as promessas, muitas vezes por falta de entender esse versículo aqui, abre aí, Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, olha só, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, depois que receberam, creiam. É isso? Não é isso? Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração,
creiam que já o receberam, e assim sucederá. Você precisa crer antes de receber. Você precisa não ver. Tem aquelas pessoas que falam assim: eu só vou crer se eu ver. Só ver. É tipo Tomé, né? Deixa eu colocar a mão aí para ver se é verdade. Eu não julgo Tomé por causa disso, não. Mas nós precisamos entender que nós precisamos crer antes de ver aquilo que Deus tem para nós. Quem consegue ver a vida eterna aqui, levanta a mão. Quem crê na vida eterna aqui, levanta a mão. Já pensou se vocês tivessem que ver ela para crer? Então o que nós precisamos, isso é para tudo que o Senhor tem. Se você ora por algo, Ele fala aqui, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. Creia antes, veja antes, que isso aconteça antes. Sonhe com isso antes, mentalize isso antes. Quando você orar, já crê que você já recebeu isso, que você vai receber. Você precisa crer antes, porque nós falamos que tudo já foi liberado nas regiões celestiais, mas você precisa materializar isso, você precisa conseguir visualizar isso, para que você de fato receba isso. Então você precisa crer, você precisa ter fé, e esse é o relacionamento que o Senhor chama você, para um relacionamento de fé. Por isso que você precisa crer antes, senão não era fé, senão não é fé. Se você puder ver antes, se você puder tocar antes, se você presenciar antes, se você esperar a cura para falar, agora eu acredito, não vai acontecer. Aí não seria milagre. Aí não seria milagre, não seria fé. Mas o Senhor nos chama para um relacionamento de fé, onde você precisa crer nas coisas antes delas acontecerem. Você precisa ter essa fé, ter essa postura de fé. Você precisa compreender que tudo já foi liberado, tudo está consumado, mas você precisa trazer isso à existência com a sua fé. Uma coisa que eu já falei aqui, eu quero reforçar. Muitas vezes, quando nós falamos e quando lemos e aprendemos que temos que pedir tudo em nome de Jesus, para que as coisas aconteçam, nós usamos o em nome de Jesus como a palavra mágica da nossa oração, né? Porque se você não terminar em nome de Jesus, não acontece, não é assim? A gente ora e no final a gente fala o quê? Em nome de Jesus, amém. Tipo assim, agora vai acontecer, agora vai dar certo, né? Porque a gente falou em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender isso, esse em nome de Jesus é de fato o nome que foi liberado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, que a palavra nos ensina e o que eu acredito. Mas que nós precisamos entender e saber que esse nome de Jesus, o em nome de Jesus, é uma procuração assinada que você tem de Cristo. Só que quando você tem uma procuração, quando você outorga essa procuração para um advogado, ele vai advogar em seu nome, ele vai fazer a sua vontade, não a vontade dele. Então quando Cristo fala para que você pode pedir no nome dele, ele está falando assim, você vai usar o meu nome, só que para fazer a minha vontade. Você é um embaixador, você está aí com a procuração assinada com sangue ainda, mas para fazer a vontade dele. Então agora você descobriu porque várias coisas que você termina a sua oração em nome de Jesus, você não recebeu, porque às vezes é só para satisfazer a tua vontade, não a vontade de Deus. Mas se você quer crer, faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Faça aquilo que Ele sonhou para você. Coloque Ele no centro para que você compreenda a vontade dEle. E quando você mentalizar algo, quando você profetizar algo na sua oração, quando você crê em algo que Ele já liberou para você, isso vai ser a vontade dEle, com certeza você vai desfrutar disso. Porque nós vamos ver mais para frente que o Senhor nos libera promessas para que nós venhamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Olha só, outra promessa que nós conquistamos a partir do momento que cremos, é o que está escrito em João, capítulo 1, no versículo 12. João, capítulo 1, no versículo 12. Vou esperar você abrir, para você ver mais uma promessa que já foi liberada para você. E que essa você precisa entender para desfrutar. Olha só, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus,
você é filho de Deus. Amém. Amém? Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você desfruta de tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai, automaticamente, se você é filho, é seu, porque você é um herdeiro. Isso é muito fácil, isso é muito simples. Mas o irmão do que nós conhecemos como o filho pródigo não entendeu isso. O filho sai, vende seus bens, pega a sua parte na herança, vai lá, gasta tudo, se arrepende, cai em si e volta. Não é isso a parábola do filho pródigo, vocês lembram? Se arrependeu, voltou. O pai todo feliz, nossa, meu filho voltou para casa, e vai lá e manda assar um cordeirão delicioso lá na brasa, né, cara? Imagina que delícia que estava aquilo ali. E o pai todo feliz. E o irmão como que estava? Saiu, gastou tudo, agora está aqui, o pai fazendo festa. E eu aqui, trabalhando como escravo. A questão dessa parábola não é muito o filho pródigo, mas é o irmão dele que estava sempre na casa, sempre ali, do lado do pai, e nunca desfrutou de nada que o pai tinha. Porque não entendia que era filho. Ele mesmo, na parábola, ele fala assim, e eu aqui trabalhando como um escravo. Você não foi chamado para ser escravo, você ganhou a promessa de ser filho. E se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você precisa entender que tudo que o pai tem é seu. E que você tem o direito, olha só, você tem o direito de desfrutar de tudo que é dele. Amém por isso? Amém, amém por isso, porque você tem esse direito de desfrutar. Se você crê, obviamente, você tem o direito de desfrutar de tudo que é do Pai, porque você é filho. O Pai é dono de tudo, cara. Você tem o direito de desfrutar de tudo que Ele liberou. Você foi chamado para ser livre e não para ser escravo. Tudo que você faz, você não é o escravo do reino, você é livre para fazer tudo aquilo que o Senhor coloca no seu coração, para você ter prazer nas coisas que o Senhor já liberou para você. Então nós precisamos entender que nós somos livres e não escravos, porque nós somos filhos, herdeiros, dono de tudo que é dele, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez é nosso por herança. Por isso nós somos filhos e essa é uma promessa para nós. Tem gente pensando, nossa, quando vai chegar a promessa dos bens, né? Quando vai chegar a promessa que de fato eu vou usufruir? Olha só, o Senhor em João 14:12 tem outra promessa que você vai usufruir, e essa poucos acreditam também que podem fazer. João 14:12 diz assim, ó: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também o quê? As obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Olha só, o próprio Senhor diz que você pode fazer as obras que Ele fez e ainda obras maiores. Quem acredita nisso? Ó, está aumentando o número de pessoas que acreditam nas coisas aqui. Que bom, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando você pensa isso, quando você lê, você fala, eu posso fazer coisas maiores que Jesus, eu posso fazer obras maiores que Ele fez. Sim, é só você pegar um contexto geográfico. Por exemplo, Paulo alcançou muito mais pessoas do que Cristo. Paulo fez 3 jornadas missionárias aí gigantescas, que por esse percurso ele conquistou e alcançou muito mais pessoas do que o próprio Cristo alcançou. Billy Graham, coitado de Paulo em alcance, cara. Alcançou mais do que Jesus, que Pedro, que Paulo, e pode colocar um monte na lista aí que chegar nele vai demorar. Alcançou muito mais pessoas que Cristo. Então isso não é uma coisa impossível, basta você crer nisso. Basta você tomar posse de que você pode sim alcançar muito mais pessoas. Mas não para você ficar conhecidinho e famosinho nas redes sociais. Para que pessoas encontrem Jesus por intermédio de sua vida, para que pessoas se reconciliem com o Pai por intermédio de sua vida, para que pessoas sejam curadas por intermédio de sua vida, para que lares e famílias sejam reencontradas com Cristo por intermédio da sua vida. Porque alcançar pessoas e fazer obras maiores, eu não gosto de falar que é um preço, mas também tem
um encargo aí sobre você. Não é tão simples, não é tão fácil. Eu não gosto de falar que é um preço que você tem que pagar, porque o preço já foi pago na cruz, então a gente não paga preço. Preço quem pagou foi Cristo para mim, no meu lugar, e por isso nós estamos aqui hoje. Mas você pode, se você crer, fazer obras maiores. Você pode alcançar mais pessoas. Você pode, fazer com que o Evangelho chegue a muito mais lugares. Você pode fazer com que a palavra seja ministrada em muitos locais onde ainda não chegou. O que acontece é que muitos querem fazer evangelismo em lugar onde todos já evangelizam. Todos querem ir para a África, todos querem ir para os mesmos lugares. Procura no mapa um lugar onde no Evangelho não foi ministrado. Ora por aquele lugar. Quem sabe o Senhor não quer te mandar para lá? Ai, já pensou? Nós podemos fazer obras maiores. Nós podemos alcançar mais pessoas. Nós podemos fazer com que o Evangelho seja espalhado, seja ministrado, que o reino seja estabelecido em muito mais lugares, porque nós temos mais acesso. Imagine se Paulo tivesse um jatinho particular, o que ele não poderia fazer na época dele. Mas sabe o que ia acontecer? Os crentes iam falar: olha lá, tem até jatinho, olha para onde está indo o dinheiro da igreja. No jatinho do irmão, olha lá. Mas que ele está fazendo a obra muito mais rápido, com muito mais velocidade, muito mais intenso, em muito mais lugares, isso ninguém ia falar. Só ia falar do jatinho particular dele. Só que a gente precisa entender isso. A gente precisa acreditar nisso. Por isso que eu falei, se você não acreditar nas promessas, se você não acreditar nas coisas que você pode fazer, se você não conseguir acreditar naquilo que o Senhor prometeu para você, você não vai usufruir, porque você às vezes não tem fé suficiente para isso, você não acredita que você é capaz, porque o inimigo fica falando que você não é capaz, que você não pode, que você é fraco, que você não tem conhecimento suficiente, que você ainda é muito novo, ou que você ainda é muito velho, ou que você não sabe, e muitas vezes você acredita nisso, mas o Senhor está te falando que se você quer que esse ano seja o ano das promessas para a sua vida, comece a dar ouvidos ao que o Senhor falou, não o que as pessoas ou o inimigo fala para você. Quando eu era novo, meus pais estão aqui para provar isso, eu nem lembro direito, eles sabem dessa história melhor que eu. Uma pessoa foi na minha casa, na casa dos meus pais, e falaram que tinha liberado um cajado nas minhas mãos, e meus pais escreveram isso, a data, eu era muito novo. Amém. Para mim, eu nem sabia o que era cajado, nem sabia para que servia, não sabia o que era, e depois eu fui entendendo que o cajado na palavra significa um pastoreio. Eu nunca quis ser pastor na minha vida, mas a diferença é que eu sempre soube que eu seria pastor. Eu nunca quis estar à frente de uma igreja, e foi me dada uma igreja para eu dirigir em Betim. Eu nunca quis sair daquela igreja, porque eu nunca quis uma igreja, porque eu nunca quis ser pastor. E quando Deus me dá uma cidade para colocar a Lagoinha aqui em Sorocaba, e eu estou aqui, porque um dia o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, se um dia o Senhor falou algo para você, se um dia alguém falou algo para você, alguém liberou uma palavra profética para você, não se preocupe com o que as pessoas falem, não se preocupem com a circunstância, não se preocupem com nada, porque se foi o Senhor que falou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Independente do tempo, não se importe com o tempo, porque o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é dele. Na hora que Ele vê que você está pronto, vai se cumprir. Independente se você acredita, se você lembra dessa palavra ou não. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já receberam promessas, que já desacreditaram delas porque nunca se cumpriu. Mas se você acreditar, se você depositar a sua fé, não na sua capacidade, mas naquele que liberou a palavra para você, você vai ver ela se cumprindo esse ano ainda. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa esquecer as circunstâncias. Você precisa esquecer as coisas, muitas vezes as palavras contrárias, as pessoas diminuindo você, falando que você não é capaz. Cara, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Só lembre-se de quem foi que falou. Porque se foi Deus, Ele vai cumprir. Se Ele falou, se Ele liberou a palavra para a sua vida, ela vai se cumprir.
não sei o tempo, não sei, mas eu sei que ela vai se cumprir. Outra coisa que nós precisamos entender, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 128. Nós precisamos começar a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para as coisas que acontecem, às vezes negativamente, e não se importar com aquilo que está ao seu redor. Sabe por que nós damos muita relevância para aquilo que está ao nosso redor? Nós chegamos num ambiente de caos, e ao invés de ministrar a luz, a gente começa a falar do caos. Nós chegamos num lugar onde tem problemas, e a gente começa a falar dos problemas. A gente se corrompe, pelo meio que nós estamos. Uma coisa que, antes de entrar no Salmo 28, eu quero que você grave isso, que eu aprendi isso. Quando você vê a criação, lá em Gênesis 1, e novamente eu comecei a minha leitura, e sempre quando eu leio a Bíblia, parece que a gente lê, quanto mais você lê, mais você descobre coisas que você já leu 10 vezes, e sempre o Senhor vai falar algo novo com você, e você vai aprender algo novo quando você começar a pesquisar, e não simplesmente só ler. Eu aprendi algo entre Gênesis 1 e 2, se você ler no começo, fala: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Trevas cobriam a terra, trevas. Isso que eu falei, se você chega num ambiente que está em trevas, o que você começa a falar? Das trevas. Nossa, como está escuro aqui, como está isso, não sei o que lá. Você não começa. Mas se você ler a sequência, Deus, quando estava em trevas, no versículo 3, ele chega, vê as trevas e fala: haja luz. Haja luz. Vocês entenderam? Se você está num ambiente de trevas, cara, se você está num ambiente confuso, se as circunstâncias estão totalmente negativas, cara, seja a diferença. Chega num ambiente de trevas e fala assim, ó: haja luz. Não fique esperando, não seja consumido pelas trevas, seja luz em meio às trevas. É diferente. Se você chega num ambiente de caos, que você seja a pessoa que vai desfazer o caos, cara. Que você seja a pessoa que vai trazer a palavra positiva, que você é a pessoa que vai trazer a palavra de fé, que você vai trazer a palavra de ânimo, que você vai trazer a palavra contrária de tudo aquilo que as pessoas estão falando. Por quê? Porque você foi chamado para fazer a diferença, que você foi chamado para ser luz, que você foi chamado para trazer luz para você, porque você foi chamado para colocar palavras ali, chamar a existência aquilo que já foi liberado, mas que as pessoas não estão vendo, porque estão ali se consumindo pelas circunstâncias. Mas creia nas promessas que o Senhor fez. Se você foi chamado para ser luz, seja luz, cara. Se você foi chamado para ser um representante do reino, onde você estiver ali, se a vontade dele for feita, ali vai ser o reino. Então seja esse agente do reino, independente de onde você estiver. Não seja parte do meio, cara. Seja a diferença no meio das pessoas. Seja a pessoa que traz a luz, seja a pessoa que traz essa palavra diferente, que libera a palavra de cura, que libera uma palavra, uma profecia ali de paz, de luz em meio às trevas. Um dos conceitos de ser abençoado e de viver as promessas, nós temos que entender uma coisa: quando a Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás, o contexto era completamente diferente. Se você perguntar para as pessoas mais antigas que você conhece, às vezes os seus avós, as pessoas, seus bisavós, se você tiver ainda, grande parte deles vão ressaltar a família como bem maior. Você pode perguntar, a alegria de um avô, de um bisavô é ver o quê? É um domingão, sentar na mesa, ver os filhos, os netos, criançada correndo, casa cheia. Não é isso a alegria das pessoas? E nós muitas vezes não damos valor a isso, mas olha só, o Salmo 28, nós vamos entender esse conceito de ser abençoado num contexto histórico. Salmo 28 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, ou na sua versão, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda em seus
caminhos. Primeiro, logo no primeiro versículo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda segundo os seus caminhos. Então não é todo mundo que vai ser feliz e bem-aventurado. Primeiro, você precisa temer ao Senhor e não ter medo do Senhor, por mais que a gente devia ter medo dele também, mas aqui é temer ao Senhor, e não só temer, mas andar nos seus caminhos. Esse temer, o ímpio muitas vezes tem medo de Deus. Eu creio que muita gente aqui já teve medo, ia para a igreja quando era pequenininho com medo de ir para o inferno, né? Quem já foi para a igreja com medo de... Você vai para o inferno, menino! E aí você ia para a igreja, né? Quem não vai para a igreja vai para o inferno. Então você estava lá com medo do inferno, com medo dessas coisas. Então você ia para a igreja, na escola dominical, bonitinho, com medo. Nada pessoal, tá, pai e mãe? Eles não falaram isso para mim, tá, gente? Eu ia porque eu queria aprender mesmo. E esse temer, ao mesmo tempo você amar e respeitar a Deus, esse temor que nós precisamos ter diante dele. Então, feliz é, bem-aventurado é, vai viver nessa bênção, vai ter essa bênção, aquele que ama o Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos, que anda aquilo que Ele sonhou para você andar. E aí no versículo 2 fala, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só, para quem, neste contexto aqui, que a palavra foi escrita, aquele que sobrevivia do seu plantio, daquilo que plantava, para ele era uma dádiva do Senhor, viver daquilo que ele plantou e não ser escravo de alguém para poder ter alguma coisa dentro de casa. E você hoje ter o seu emprego, e seu emprego sustentar o seu lar, sustentar a tua casa, agradeça a Deus por isso, porque isso também é uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Você está vendo uma promessa dele, porque do suor aí, do seu rosto, do fruto do seu trabalho, você está sustentando a sua casa, você está sustentando a sua família. Isso, quando esse contexto foi escrito, viver do plantio era ótimo. Viver daquilo que ele plantou, daquilo que ele fez, era uma coisa abençoada. E eles viviam dessa prosperidade. Isso trazia felicidade. Olha só que interessante. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A prosperidade que o Senhor nos dá tem que nos trazer felicidade. Quantas pessoas têm tudo, têm todos os bens que podem ser comprados, mas às vezes não tem uma família estruturada. Mas às vezes não consegue ter a felicidade, não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, tendo uma felicidade plena. Então quando o Senhor te prospera, que essa prosperidade traga felicidade e não traga desespero ou temor para a sua família. Aquilo que o Senhor libera para você, pelo contrário, tem que trazer felicidade. E ele começa a falar, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja, olha aqui, os seus filhos, veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Ele está falando de longevidade de vida. Olha só, você com aquilo que o Senhor te dá, você conseguir sustentar toda a sua família, ser feliz com tudo o Senhor, com tudo aquilo que o Senhor te dá condições de comprar, de ver os seus filhos, seus netos ter longevidade de vida. Isso é receber do Senhor e viver uma promessa do Senhor que hoje muitas pessoas esquecem. Eu e a minha esposa está aqui para comprovar o que eu vou falar agora. Eu faço questão de fazer todas as refeições sentadas na mesa. Todas. Isso hoje não é normal. Isso hoje não é normal, infelizmente. Parece uma coisa de outro mundo, mas eu aprendi isso em casa. E os momentos que eu mais às vezes converso com a minha esposa, sempre conversei com meus pais, foi sentado na mesa. Isso eu quero passar para o meu filho e quero ter essa longevidade de vida, para um dia ser o vovô que vai ter a mesa com todo mundo sentado, com meus filhos sentados, todo mundo bem, próspero, e não só a minha prosperidade, porque a bênção do Senhor é eu ser próspero e ver a prosperidade de quem? Ali de Jerusalém, representando a igreja do Senhor. Então eu não posso ter essa felicidade só pela minha prosperidade, mas eu tenho que ver e me alegrar com a prosperidade da igreja do Senhor. E por isso eu, como pastor, muitas vezes eu falo que o Senhor não prospere simplesmente a igreja, mas que o Senhor prospere vocês, para que vocês
consigam abençoar e prosperar a igreja. Então, primeiramente, vocês sejam prósperos. Primeiramente, que o Senhor libere bênção sobre vocês. Primeiramente, que o Senhor libere bênção sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, sobre o lar de vocês, sobre os filhos de vocês, sobre os netos de vocês, que aquilo que o Senhor te deu, a empresa, o emprego, possa trazer o sustento para a sua casa, possa trazer alegria para a sua casa, que tudo que Ele te dá a oportunidade de conquistar, que isso seja para somar, não seja para dividir a sua família, mas para se alegrar com tudo que o Senhor tem liberado para vocês, para que a gente veja aqui Jerusalém sendo próspero, e assim todos nós seremos prósperos. Isso é uma bênção do Senhor. Isso é a gente ver a promessa do Senhor. Isso é a gente ver a mão do Senhor no cuidado conosco. Mas infelizmente hoje muitas pessoas não dão valor à mesa, não dão valor a um tempo de mesa, a um tempo de qualidade. Eu sempre falo com as pessoas aqui, quando eu faço reunião, eu não gosto de fazer reunião na igreja, eu gosto de fazer reunião em casa. Em casa fica todo mundo sentado próximo ali um do outro, para a gente ter comunhão, para a gente ver as pessoas de perto, para a gente compreender ali, às vezes chorar com quem precisa chorar, se alegrar com quem tem que se alegrar. E é isso que nós precisamos, isso sim é cumprir as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Então muitas vezes nós ficamos pensando que viver as promessas do Senhor é simplesmente e só o prosperar em bens materiais. Não, você vai prosperar em bens materiais, aqui está falando isso, você vai ser próspero, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, o Senhor vai abençoar você, onde você chegar ali vai ser abençoado, ali o Senhor pode te dar por herança, você será próspero, mas essa prosperidade você tem que entender que não é só para você, é para você administrar, para que através dela outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas tenham também a possibilidade de viver promessas de Deus através da sua vida como um instrumento de Deus na vida das pessoas. Então não é simplesmente eu vou ver o ano da promessa e já pensar em coisas financeiras. Sim, o Senhor pode mudar a história da sua vida na área financeira, com certeza pode. Mas para Ele mudar a sua história na área financeira, você precisa, primeiramente, mudar a sua mentalidade nas questões financeiras no que tange ao reino de Deus, para que depois Ele venha mostrar para você e fazer, e você ter essa transformação. Quando eu digo, e a palavra diz, eu só repito isso, que se nós somos fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar, é isso. Às vezes, se nós nos enrolamos todo financeiramente com aquilo que o Senhor nos dá, como que Ele vai dar mais? Para a gente se enrolar mais ainda? Ele não vai fazer isso. Ele vai primeiro fazer você entender. Depois que você entender, depois que você estiver administrando bem, Ele vai falar assim, bem, agora eu vou dar mais, porque agora Ele está administrando bem. E aí o Senhor com certeza vai liberar mais para você. O Senhor quer administradores do reino. Ele quer pessoas que saibam lidar com essas coisas, que saibam e que entendam que a família estruturada é viver a promessa de Deus, é que se alegrar na prosperidade dos outros é viver as promessas de Deus, é que ter longevidade de vida e poder ver filhos e netos também é promessa de Deus. Por isso que eu falei no começo, como que a gente vai viver as promessas de Deus se a gente não entende as promessas de Deus? Então nós precisamos crer nessas coisas, nós precisamos crer nessas obras maiores, nós precisamos crer que tudo é possível, aquele que crê. Nós precisamos entender tudo isso e chamar tudo isso para nós com essa postura de fé, crendo não na minha capacidade de ter fé, mas crendo que Jesus pode fazer todas essas coisas. E aqui eu só falei acho que 5 pontos, mas tem muitas e muitas promessas que o Senhor tem liberado para nós. Mas nós precisamos entender primeiramente as promessas básicas que o Senhor tem para nós, simplesmente pelo fato de crer nele. E quando você começar a crer nisso, eu não sei, mas você vai parar de ter medo de orar por pessoas enfermas. Você vai parar de ter vergonha de pregar o evangelho para alguém. Você vai parar de ter às vezes receio de estar num local atípico fora da igreja. Porque falar de Jesus aqui dentro, gente, é muito fácil, é muito tranquilo. É fácil falar de Jesus dentro da igreja. Mas você vai estar numa praça, você vai estar num lugar atípico, na fila da lotérica para pagar uma conta lá, e o Senhor vai mandar você falar com alguém, e você vai falar assim, pô, aqui Jesus? Na fila? Na fila. Você crê que Ele pode usar você na fila de algum banco? Então quando Ele liberar algo para você, não segura não, entrega, cara.
porque é nesses lugares que precisam. Eu já falei isso N vezes, aqui dentro quem brilha é Jesus, não somos nós. Nós temos que ser luz lá fora, nós temos que ser a extensão do reino lá fora. Então creia em tudo isso, tome posse de tudo isso, para que de fato esse ano da promessa se cumpra na sua vida, se cumpra na minha vida, que a gente venha mudar a nossa mentalidade, para entender que tudo isso que foi falado aqui é promessa de Deus para nossas vidas, de crer que tudo é possível, e de ser esse instrumento, de que Jesus precisa ser o centro, para que a gente possa cumprir esse propósito, aonde nós estivermos, que tudo é possível sim, se a gente crê nele, que você pode sim fazer obras maiores do que ele já fez. Nós precisamos crer nisso, e desenterrar de fato, os talentos que Deus te deu, e muitas vezes você acha que não é capaz, e muitas vezes o ministério que foi liberado para você ainda está se achando na incapacidade. Esse ano é o ano que você precisa mudar. Esse ano é o ano que você precisa cumprir. Esse ano é o ano que você precisa falar, de fato eu recebo esse ano da promessa na minha vida, como eu também já recebi esse ano da promessa na minha vida. Muitas vezes nós achamos estranho, eu vou usar essa palavra que muitas vezes eu achei estranho. Isso acho que eu nunca contei, não sei nem se eu contei para minha esposa, eu devo ter contado, mas eu não conto muito isso, que é uma coisa particular minha, mas que eu quero contar para vocês, porque é pertinente no que tange ao ano da promessa. Sabe José, que tinha aqueles sonhos, e sonhava que todo mundo estava se curvando diante dele, e falava para os irmãos, esse cara está tirando, né? Está falando que a gente vai se curvar diante dele. Eu não tinha esse tipo de sonho, tá? Mas eu sempre sonhei que eu estava num lugar, falando no microfone com várias pessoas assim. Mas eu nunca quis ser pastor. Eu falava, que sonho nada a ver, cara. Eu, na frente de lugares, falando para muita gente. Eu não quero isso no meu coração, Deus, eu não quero. Gente, quem me conhece sabe que eu não gosto de postar coisa no Instagram. Eu posto porque muitas vezes alguém me obriga, tá? Muitas vezes eu tiro foto, eu não gosto de tirar foto. Eu não gosto, gente, de aparecer, mas às vezes é necessário. Eu sempre tinha sonhos contrários daquilo que eu queria. Eu falava, Deus, para que isso, cara? E depois, quando eu comecei a ministrar, esses sonhos viram na minha memória. Essas coisas que eu sonhava, que eu não queria, e foi começando isso ser mais recorrente. Eu comecei a ministrar mais, até depois, quando eu fui de fato consagrado a pastor, quando eu fui assumir uma igreja, e aí eu comecei a entender. Sabe, eu sempre via, mesmo em Betim, onde eu estava, no shopping, esses sonhos eu comecei a voltar a ter esses sonhos. E eu falava assim, mas eu já estou fazendo isso. Eu já estou ali, eu já estou de pé, eu já estou falando, tá, eu já entendi, não precisa mais ficar colocando, me dá outros, me dá sonhos novos. E o Senhor ministrou no meu coração, falou assim, cara, o que você está vivendo é apenas o começo daquilo que eu quero fazer. E não porque eu quero ser, é porque eu sei, a minha esposa sabe, o quanto a gente recebe de testemunho de pessoas que são abençoadas através das nossas vidas. E não porque eu sou melhor que alguém, porque eu entendi que eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E que pessoas podem ser mudadas simplesmente por eu falar, tá bom, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, eu quero ser um instrumento na vida dessas pessoas. Eu não tenho pretensão nenhuma de crescer, eu não tenho pretensão nenhuma de ser, sei lá, de ter a fama que vários pastores têm. Eu não tenho isso, eu não preciso, eu não quero. O que eu quero é que pessoas conheçam Jesus verdadeiramente. É só isso. Essa é a pretensão do meu coração. Mas, se para isso é necessário eu subir e pegar o microfone, amém, eu vou subir e pegar o microfone. Se for necessário que eu venha gravar, amém, eu vou gravar alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que se tem sonhos que para você parece absurdo, cara, é Deus te dando um sinal de alguma coisa que Ele quer fazer na sua vida, e você precisa entender isso e achar que esse sonho não é maluco porque é você que está no sonho. Porque se Deus te dá isso, se Deus te mostra isso, é porque Ele quer despertar você para isso. Ele quer que você entenda aquilo que Ele quer fazer na sua vida.
E Deus muitas vezes mostra algo para você e você não se vê nisso. Porque igual eu, era algo que eu não queria, cara. Mas nem sempre aquilo que você quer é o que Deus quer, cara. Às vezes você está indo para um caminho A e Deus está te mostrando que para você é o B, cara. Deus está te mostrando, é o B, não é o A, e você está teimando. Deus está te mostrando, pessoas falando. Que esse ano, para que seja cumprido o ano da promessa nas nossas vidas, que a gente possa estar mais sensível à voz de Deus, que a gente possa estar mais sensíveis aos sinais de Deus. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Os sinais que mostram e despertam você e os sinais que serão feitos através de você. Então que você possa estar sensível à voz de Deus, que você possa estar sensível aos sinais que Deus mostra para você, para que você, quando começar a ter sonhos, ter visões, quando você começar a se despertar para algo que você nunca se despertou, que você entenda que é o Senhor te chamando para algo, cara. Que é o Senhor fazendo com que promessas venham se cumprir na sua vida, e que você entendam, e que você não fique com essa luta boba que eu acho que eu tenho, porque tudo que você fizer é para a glória dele, não é para a sua. Se você orar e alguém ser curado, não foi você que curou, você simplesmente foi um instrumento do Senhor ali. Se você falou e pessoas veio à frente, não foi você que convenceu a pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. A gente está aqui simplesmente para testemunhar tudo aquilo que Deus para fazer por intermédio das nossas vidas. Se Ele vai mudar o seu ambiente de trabalho através de você, glória a Deus, porque você está sendo esse instrumento. Se Ele vai mudar o seu colégio, a sua faculdade, glória a Deus por isso, porque você está sendo um instrumento. Sabe, então que esse ano, que as promessas do Senhor que se cumpram na sua vida, seja você colocando Ele no centro e sendo um instrumento dEle aonde você estiver. Para que você de fato seja essa luz, para que você de fato seja a diferença. E não fique esperando muitas vezes que as promessas é algo muito distante, porque grande parte delas você já tem, só ainda não percebeu, só ainda não entendeu, só ainda não deu o primeiro passo. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, para que você desse mais um passo em direção às promessas do Senhor.